aqui para o segundo episódio do Jogo da Gestão. Sejam muito, mas muito mesmo bem-vindo nesta noite de segunda-feira. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e falando sobre o quê? Sobre gestão. Afinal das contas, pessoal, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Hoje eu vou falar de um assunto técnico, mas de uma maneira mais estratégica, tá? Não pense que o assunto é chato porque é técnico. É mais ou menos tipo a Duda aqui, ó. Ela, quando eu falo para ela que o almoço dela vai atrasar porque ela precisa ficar filmando, ela fica brava. Não é mesmo, Duda? É verdade. Então, não fique bravo, porque eu vou discorrer sobre esse vídeo hoje de uma maneira que vocês vão entender, que vocês vão gostar, porque lucro real é muito mais estratégia. Por isso que nós vamos discutir hoje regimes tributários. Obviamente que o regime mais falado vai ser o lucro real. Afinal das contas, né, eu sou sempre fui um grande entusiasta aí do lucro real. Mas sempre dizendo, é um assunto estratégico. Pode ficar aí até o final que você vai gostar. Mas antes, vou pedir para você carinhosamente curtir, compartilhar com seus amigos empreendedores que falam que lucro real é só para empresa grande, que lucro real não serve para ele, porque eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai ser importantíssimo. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, com a armadilha da simplicidade. O próprio nome diz simples. É simples? É isso que a gente vai falar daqui para frente. As pessoas ou os empresários, principalmente nós brasileiros, que não estamos focados em gestão, a gente sempre quer fazer o mais fácil. Mas o mais fácil, ele não vai ser efetivo, né? Então, quando eu peço para vocês que tem que subir uma montanha, porque o topo da montanha lá tem uma visão sensacional, eu digo que essa montanha é o lucro real. E também tem, pessoal, as crenças, né? Porque o meu contador falou que o simples é melhor. Porque o meu amigo do futebol disse que o simples é mais fácil. Porque o meu vizinho disse que o simples, a fiscalização não enxerga. Até mais, sempre fiz assim, nunca deu em nada, então eu vou continuar fazendo assim. É mais fácil mesmo. É aí que é a grande armadilha da simplicidade. É aí que mora o grande segredo. Você acha mesmo que o governo está do seu lado? Ou do nosso lado, né? Porque eu também estou desse lado aqui. Antes de ser contador, eu também sou um empresário. E também sinto as dores que você sente. Então, eu vou fazer aqui para você uma provocação. Mas desde quando facilidade significa eficiência? Respondem para mim aí, nesses comentários. Responde mesmo. Ah, é simples. Faturo, tributo, pego a média lá da alíquota do Simples Nacional, aplico da média e pago os impostos. De novo, pagando imposto sobre faturamento, sem saber ao mínimo se você teve lucro. Como que você vai pagar imposto se você não sabe se teve lucro? É isso que eu tento passar para os empresários, que o lucro real é o regime tributário mais complexo. Mas ele é muito mais completo. E trabalhado ele de maneira estratégica, a sua empresa pode sim lucrar muito mais e na última linha sobrar mais dinheiro aqui no nosso bolso. E essa é a nossa maior missão aqui dentro do jogo da gestão. Mas um pequeno exemplo, no lucro real você toma créditos, que você para tomar crédito precisa comprar de empresa do regime normal. O Simples Nacional nem o crédito dá. E se você for fornecer para alguma empresa que fala assim, você é simples, então eu não vou comprar porque eu sou lucro real e eu preciso tomar
o seu crédito. E não adianta querer dar desconto, porque o crédito, na maioria das vezes, é maior do que o seu desconto. E o cara que está comprando, ele tem um contador eficiente e que diz isso para ele. Não adianta tentar dar desconto, até porque não é nem a intenção do empresário fazer isso. Por isso que eu digo, aqui novamente, que está circulando aqui, planejar o regime tributário da sua empresa, seja qual for o segmento. Obviamente que existem segmentos que o lucro real dá mais jogo, mas eu lembro também que, independente do regime tributário, a empresa tem que fazer contabilidade. A contabilidade é a essência de qualquer empresa. O regime tributário, ele muda apenas a forma de apurar os impostos. Pergunta: quem está jogando melhor? Responde para mim aí. Aquele que está no simples e acha que é simples e que é um benefício do governo e faz as coisas de maneira amadora, ou aquele que está no lucro real e faz as coisas certas? Quem está jogando o melhor jogo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Obviamente que você comentando, que você curtindo, esse vídeo vai aparecer para as mais pessoas, por isso que eu preciso do seu engajamento. No Brasil, imposto não é só custo, é estratégia competitiva. Eu venho falando. Lucro real não é imposto, lucro real é estratégia. Aprenda uma coisa na sua vida. Use as dificuldades como estratégia competitiva. O lucro real tem muitos benefícios que você nem sonha que tem. E só um contador que vai pegar a sua gestão, aqui ó gente, eu estou até escrevendo gestão financeira, porque sem uma gestão financeira eficiente não tem que falar de contabilidade, porque uma coisa está alinhada à outra. Mas dentro da sua gestão financeira tem muitos benefícios que você nem sabe que vai ser usado dentro do lucro real na hora de apurar os seus impostos. Por isso que você pode transformar isso em estratégia competitiva. Você não faz a seguinte pergunta: por que o meu concorrente vende o mesmo produto e vende mais barato? Talvez ele esteja no lucro real, aproveitando de todos os benefícios e fazendo uma contabilidade e apurando os seus impostos de maneira estratégica. E você aí achando que o simples é o regime que paga menos impostos e o seu preço está lá em cima. Pior, né? Muitos abrem várias empresas do Simples Nacional em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, até por causa do limite. Tem aquela transação entre contas, compra por uma empresa, vende por outra, isso é crime. É crime porque uma vende o que não tem e a outra fica com estoque alto. Ou seja, isso é crime contra o tributário. E agora com a reforma tributária, isso está mais ainda enfático, está mais ainda latente que vai ser fiscalizado essas pessoas que têm CNPJs em nome de parentes, família, amigos, principalmente se estiver no mesmo endereço. Então se cuida que a Receita Federal ela não tá de brincadeira. Empreendedores, um outro assunto importante dentro da armadilha da simplicidade é o que a maioria não enxerga. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu fiz assim, eu fiz sempre assim, eu vou morrer assim. Então, você não está enxergando, você não quer mudar. O que a maioria não enxerga. Eu estou aqui para fazer você enxergar talvez aquilo que está um palmo do seu nariz e você não está vendo. É isso que eu quero de você. Saia do comum, saia da conversa de bar. As empresas do lucro real têm crédito tributário, têm deduções, têm compensações, têm estratégia de estrutura. O Simples não tem isso. É muito importante você enxergar esses 4 itens. Vou repetir:
No lucro real você tem crédito tributário, tem deduções, tem compensações e tem a estratégia da estrutura da sua empresa dentro do lucro real. Coisa que no Simples Nacional você não tem. Então é por isso que eu sou um grande defensor do lucro real. Mas não para por aí. Sério, não para por aí. Mas muitas empresas nunca analisaram isso de verdade. Nunca tiveram tempo para sentar com o seu contador, ou por falta de conhecimento, mesmo tem muitos empresários que não têm esse conhecimento, e até esperam uma iniciativa do próprio contador, que na maioria das vezes está atribulado, não tem tecnologia, passa 100% do tempo dele preenchendo o formulário e entregando para a Receita Federal para não tomar as multas. Tem empresa pagando imposto errado há mais de 10 anos e nem sabe. Você já pensou se você está pagando imposto errado há anos e você vir aqui e eu levantar para você quanto você pagou a mais e quanto isso poderia estar no seu caixa hoje? Você ter abrido filiais, ter feito outras coisas e não sabe? E eu sempre digo, o problema não é pagar imposto. O problema é pagar imposto errado. O problema é pagar imposto sem estratégia. É o que a maioria dos empresários fazem. Pagar imposto errado. Por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de boa orientação. E também, pessoal, eu vou falar que eu vou ser sincero. Tem muitos contadores bons que orienta, que faz reuniões, mas o cliente não quer nem saber. Porque para tudo isso dar resultado, é uma via de duas mãos. Os dois lados, tanto o contador quanto o empresário, precisam trabalhar para chegar num objetivo comum. A mentalidade sua, do empresário moderno, do empresário que quer viver dentro da reforma tributária que está chegando, tem que ter uma mentalidade de empresa estruturada, tem que ter uma mentalidade de uma empresa profissional. Chega de gestão amadora, chega de fazer as coisas de qualquer jeito, chega de pagar as contas, a escola do filho com a conta da empresa. Parece que eu sou repetitivo nisso, né? Mas isso é tão comum. E você tem que começar a partir desses vídeos pensar de maneira estratégica no seu negócio. Porque se não pensar, talvez você não vai sobreviver. E aí? Você vai fazer o que na sua vida? Olha, eu vou dar alguns itens aqui, o que é uma empresa hoje bem estruturada, tá? Você sabe aí quanto é sua margem? Você sabe quanto você paga de imposto? Você sabe sobre a sua logística, seu estoque, os créditos que você tem? Você sabe qual é o seu regime tributário? Gente, eu vou falar para você sobre o regime tributário. Às vezes chega cliente aqui, eu pergunto para ele, qual que é o seu regime tributário? Ele fala, não sei. Ou se ele fala, é lucro real? Aí eu pergunto, é trimestral ou é anual? Ele falou, o que é isso? É de comer? Então, pessoal, para ter uma empresa estruturada, vocês têm que saber a margem, tem que saber quanto paga de imposto, tem que saber como é a logística, o estoque. Você sabia que estoque é prejuízo? Os créditos que você tem e principalmente o regime tributário que você está. E fazer sempre um estudo sobre isso. Planejamento tributário, no mínimo 2 vezes ao ano tem que ser feito. Para de brincar de ser empreendedor. Para de falar que não tem tempo. Ai, mas o lucro real demora mais, é mais complicado, a fiscalização fica em cima, eu tenho que ter tempo. Tudo que é bom dá trabalho. Só que tudo é um processo. Você já ouviu falar aquela frase? Para viver o seu propósito, você tem que passar pelo processo. Se você não estiver disposto a passar pelo processo, você jamais vai viver o seu propósito. Outra coisa verdadeira que eu vou falar aqui. Vai doer se tem contador me assistindo. Regime tributário não é decisão contábil. Olha que eu sou contador, hein? É decisão de negócio. É decisão de business.
É decisão sobre o futuro da sua empresa. Pare de colocar também toda a responsabilidade em cima do seu contador. Empresas, pessoal, que crescem, elas começam a perceber que alguns regimes permitem uma gestão tributária muito mais estratégica. Olha que frase maravilhosa essa. Vou repetir de novo. Empresas que crescem começam a perceber que alguns regimes permitem uma gestão tributária mais estratégica. Por quê? Porque você vai olhar mais para dentro da sua gestão financeira. Antes de fazer qualquer investimento, qualquer compra, você vai olhar, você vai saber o orçamento, você vai saber onde está cada vírgula, cada centavo do seu dinheiro. E não é só sobre pagar menos impostos, é sobre reduzir custos, é sobre pensar em cada ato que você vai fazer. Quem conhece do que eu estou falando, entendeu como é o jogo da gestão. Eu não inventei o jogo. Eu apenas, com os meus cabelos brancos, aprendi a jogar. Para a gente encerrar esse fantástico vídeo, eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão. Quando foi a última vez que alguém analisou de verdade o seu regime tributário? Fala para mim! Qual foi a última vez que você sentou com o seu financeiro, com o seu contador, para saber qual regime tributário era melhor para a sua empresa? É uma reflexão que eu quero deixar uma interrogação para você aqui nesse episódio. Ser gestor de empresa, pessoal, é analisar as estratégias, é ter um ritual semanal, não é reunião não. Semanal, é ritual. 2026 é transição, 2027 é impacto. E o novo sistema tributário, quem não entender o jogo vai pagar a conta, e caro. Pessoal, empreendedores e empresários, muito obrigado por mais esse vídeo, fico bem agradecido. Novamente, curtam, compartilhem, se inscreva aí no meu canal, que quem tiver inscrito no meu canal já vai ser meu aluno daqui para frente. E passe para os seus amigos. E até o episódio da próxima segunda-feira às 19 horas. Muito obrigado e até o próximo.